mais perigosa de uma guerra. A Segunda Guerra Mundial provou que a força de assalto precisava de uma supremacia aérea e marítima e de uma força de combate opressiva para ser bem-sucedida. Mesmo assim, conquistar as forças de defesa poderia levar um grande número da infantaria às praias. Uma aeronave especial para pouso deveria ser construída para trazer os tanques e a artilharia para a praia junto à infantaria, e tanto o apoio aéreo como a artilharia naval seriam necessários. MacArthur foi para a costa norte da Nova Guiné, onde estavam as medidas exatas para aviões bombardeiros. A tarefa principal de Nimitz era apoiar e defender as forças terrestres. Assim que possível, após o desembarque, os aviões seriam trazidos para livrar as operações dos porta-aviões. As ilhas do Pacífico Central tinham pouca semelhança com as selvas de Guadalcanal e Nova Guiné. Os atóis como Tarawa e Kwajalein eram cinturões de corais que cercavam grandes lagos de água. Onde o coral ficava sobre a água, formavam-se pequenas ilhas. Esses pequenos bancos de areia se transformaram em locais para manobras e frequentemente deviam ser atacados frontalmente. As grandes ilhas como Guam e Saipan tinham origem vulcânica, como rochas sulcadas usadas para se defender. Os efeitos do estouro das conchas eram multiplicados pelos pedaços de rochas quebradas. Em novembro de 1943, a campanha de avanço de Nimitz começou com assaltos em Betil, no atol de Tarawa, e em Makin, a centenas de quilômetros ao norte. Era um começo difícil. Os homens da 27ª Divisão da Infantaria defenderam Makin com facilidade relativa, mas em Betil, a 2ª Divisão da Marinha encontrou uma resistência mortal e obstinada. As artilharias naval e aérea atacaram e falharam em eliminar a defesa e as embarcações ancoradas no Recife, onde foram destruídos pela artilharia japonesa. As lições aprendidas auxiliaram em uma operação anfíbia futura. Como MacArthur, Nimitz estava determinado a passar pelas ilhas e acabar com as bases inimigas. Durante janeiro de 1944, eles desembarcaram nas Ilhas Marshall, em Kwajalein e em Windhoek. E depois em Guam e Saipan, nas Ilhas Marianas, durante junho e julho. Pelas Ilhas Marianas ficaram a 241 quilômetros de Tóquio. Os porta-aviões japoneses remanescentes vieram para a luta. O resultado da batalha no mar das Filipinas foi um desastre para os japoneses. Batalha que os pilotos da Marinha dos Estados Unidos chamaram de o Grande Tiro do Peru das Marianas. Os porta-aviões japoneses foram eliminados efetivamente. Quase logo depois das Marianas ficarem livres das forças aéreas, começaram a preparar o terreno para receber novos bombardeiros como o B-29S. Em uma área que passava dos 4.800 quilômetros quadrados, os B-29S podiam alcançar quase todas as cidades japonesas, incluindo Tóquio. Em novembro de 1944, a 20ª Força Aérea começou a estratégia da campanha de bombardeio contra o Japão, a qual foi indiretamente chamada de a luta mais difícil da guerra. Chine e Iwo Jima, a 1.207 quilômetros a sudoeste de Tóquio, era tanto uma base para ser destruída pelo B-29 quando ele voltasse de seus bombardeios sobre o Japão, como também uma base para as tropas de atiradores. A luta na ilha, a 8 quilômetros de distância, durou 5 semanas, entre fevereiro e março de 1945, e custou mais de 25 mil mortes. Quase 6 mil americanos da 4ª e 5ª Divisão da Marinha e 20 mil japoneses também foram mortos. Enquanto Nimitz cruzava o Pacífico Central, MacArthur andava pela costa da Nova Guiné, preparando seu retorno para as Filipinas. Sem porta-aviões, seu progresso era lento, porém com menor custo do que de Nimitz. Após a liquidação da área de Buna em janeiro de 1943, MacArthur passou o ano seguinte conquistando o noroeste da Nova Guiné. Nos 8 meses seguintes, ele se movimentou pela costa norte dos Países Baixos da Nova Guiné até a ilha de Morotai. Ele tinha de cobrir suas terras com bases de aviação, portanto tinha que delimitar fronteiras de mais de 320 quilômetros ou menos em uma linha de vantagem de quase 3.218 quilômetros de distância. Além disso, ele tinha de construir campos onde pudesse pousar. Em outubro de 1944, MacArthur estava pronto para seguir para as Filipinas, mas esse objetivo também estava além de seus aviões.
Nimitz emprestou os pesados porta-aviões do seu almirante William Halsey e em 20 de outubro de 1944, o 6º Exército de MacArthur desembarcou na ilha Leyte, no centro das Filipinas. Os japoneses reagiram vigorosamente. Pela primeira vez na guerra, eles usaram pilotos kamikaze em missões suicidas lideradas por jovens pilotos treinados. E usaram seu último porta-aviões como isca para tirar o porta-avião de Halsey da batalha. Com Halsey fora da batalha e sem poder cobrir as forças, os japoneses planejaram usar navios convencionais para derrotar os navios americanos e destruírem os barcos de apoio ancorados nas praias. Quase conseguiram. Na Batalha do Golfo de Leyte, foram as armas dos navios e não os porta-aviões que decidiram a luta. A força naval japonesa estava dizimada. O Japão não tinha mais uma marinha efetiva. Como eram violentas as lutas nas ilhas, envolviam pequenos pelotões que não eram piedosos. No entanto, a última grande campanha da Guerra do Pacífico em Luzon e Okinawa ganhou um pequeno caráter da guerra na Europa. Eram lutas longas em porções grandes de terra, com exércitos inteiros que sustentavam um combate por muitos meses. Como eram violentas, as lutas nas ilhas envolviam pequenos pelotões que não eram piedosos. No entanto, a última grande campanha da guerra no Pacífico, em Luzon e Okinawa, ganhou um pequeno caráter da guerra na Europa. Eram lutas longas em porções grandes de terra, com exércitos inteiros que sustentavam o combate por muitos meses. As defesas japonesas em Luzon chegavam a 262 mil soldados sob o comando do tenente-general Tomoyuki Yamashita, talvez o melhor comandante de campo do exército japonês. Yamashita se recusou a abrir a batalha, sabendo que o poder de fogo e superioridade dos ataques aéreos seriam dos americanos. Em vez disso, ele se preparou com posições de defesa, onde suas forças poderiam evitar as forças americanas em pontos como rodovias e campos de aviação. Ele queria forçar os americanos a atacarem as posições japonesas em uma nova batalha de atrito. O plano dele funcionou. O 6º Exército de MacArthur, sob o comando do tenente-general Walter Kruger, desembarcou em Luzon em 9 de janeiro de 1945 e começou a campanha terrestre mais longa do Pacífico. As forças de MacArthur lutaram por quase 7 meses e tiveram quase 40 mil baixas antes que os japoneses se rendessem. O maior desembarque de Nimitz no Pacífico Central aconteceu em Okinawa, apenas a 482 quilômetros do Japão, em 1º de abril de 1945. 3 meses antes da luta terminar, o 10º Exército, 4 divisões de infantaria e 2 divisões da Marinha foram preparadas ali. Como seu correlativo em Luzon, o comandante japonês em Okinawa, o tenente-general Mitsuru Ushijima, se recusou a lutar nas praias e se retirou para as montanhas rochosas para forçar a batalha de atrito. Novamente, a estratégia funcionou. As baixas dos Estados Unidos foram surpreendentes, a maior da Guerra do Pacífico. Mais de 12 mil americanos entre soldados, marujos e marinheiros morreram durante a batalha. Em Okinawa, os japoneses lançaram grandes números de kamikazes sobre a guerra. E o resultado foi assustador. 26 navios afundaram e 168 ficaram danificados. Quase 40% dos americanos mortos eram marinheiros que morreram durante os ataques kamikaze. Quando as batalhas de Luzon e Okinawa acabaram em julho, a invasão na ilha japonesa de Kyushu já tinha sido ordenada pelos chefes do Estado-Maior. A data estava marcada para 1º de novembro de 1945. Kyushu fornecia bases para intensificar os bombardeios aéreos e fortificar o bloqueio naval em volta de Honshu, a principal ilha do Japão. Uma invasão massiva na área de Tóquio estava marcada para 1º de março de 1946, se a resistência japonesa continuasse. Com a recente experiência de Okinawa, muitos planejadores temiam que a invasão do Japão poderia produzir um banho de sangue. Na verdade, o Japão já estava derrotado. Não tinha defesa pelo mar, sua força aérea tinha acabado e as cidades estavam queimadas pelas bombas incendiárias.
Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto e a declaração de guerra soviética em 8 de agosto forçou os líderes do Japão a reconhecerem o inevitável. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão e para as forças japonesas baixarem as armas. Apesar da resistência suicida, eles obedeceram imediatamente. Com o dia da vitória, em 2 de setembro de 1945, a grande guerra da história da humanidade terminou. Os Estados Unidos emergiram da guerra com grande comprometimento do militarismo global, que incluía a ocupação da Alemanha e do Japão e da supervisão dos interesses dos aliados em áreas liberadas. Quase 13 milhões de americanos estavam uniformizados no fim da guerra, e mais de 8 milhões deles eram soldados. Mas o impulso era forte para seguir os padrões do passado e desmantelar sua força. As famílias pressionavam o governo para trazerem os garotos de volta para casa, e os soldados exigiam a aceleração do processo de separação. O monopólio americano da bomba atômica parecia fornecer todo o poder que a segurança americana precisava. Alguns protetores da Força Aérea argumentavam que a bomba fez o Exército e a Marinha ficarem obsoletos. O presidente Roosevelt morreu em abril de 1945, na véspera da vitória. O novo presidente Harry Truman e seus conselheiros tentaram resistir às pressões políticas da desmobilização. Truman queria manter um exército de 1,5 milhão de homens, uma marinha de 600 mil e a força aérea de 400 mil soldados. Mas nem o Congresso e nem o povo americano queriam sustentar tal força. Com 5 meses do dia da vitória, 8,5 milhões de homens e mulheres alistados receberam baixa. E em junho do ano seguinte, 2 divisões inteiras estavam prontas para se estruturarem em caso de emergência. Em 1947, o número do exército era meramente de 700 mil homens, o 6º maior exército do mundo. Muita coisa ainda mudaria para que o exército voltasse ao seu status de pequeno como era antes da guerra. Milhões de veteranos agora lembram do serviço com orgulho. O início da Guerra Fria, especialmente com o bloqueio de Berlim em 1948, enfatizando dramaticamente a necessidade de permanecer forte. O exército cresceu como a grande força de segurança do povo americano e não poderia mais trabalhar apenas como uma força policial. Além disso, sempre haverá épocas onde novos conflitos podem demonstrar os limites da força atômica e a prova de que forças terrestres sejam tão necessárias quanto foram no passado.